Olá, engenheiros e engenheiras, tudo bem com vocês? Vamos para uma próxima aula? Então vamos lá. A aula passada a gente falou sobre circuitos em série e circuitos em paralelo, certo? Essa aula nós vamos fazer o quê? Faremos circuitos mistos, tá? Não vai ser uma aula muito comprida. Eu separei aqui 3 circuitos, tá? O primeiro, eu vou fazer ele junto com vocês. O segundo, eu deixei parte dele resolvido, e aí vocês fazem a outra parte. E o terceiro é para vocês resolverem, tá? Então, todos esses circuitos, os 3, eles estão nesse mesmo arquivo Word, tá? Que eu acabei de elaborar para vocês. Tá? Então a nossa atividade, qual que vai ser? Resolver os outros 2 exercícios que não estão prontos. Um deles está pronto parcialmente. Essa vai ser a nossa atividade dessa semana, que é a semana 5. Tá bom, pessoal? Aula de quarta-feira do dia 15/4. Então vamos lá. Eu coloquei aqui um primeiro circuito. Vocês veem, tem partes em série e tem partes em paralelo, né? Então vamos lá. Sempre que a gente for começar a simplificar um circuito, até chegar numa única resistência equivalente, a gente tem que começar a resolução dele pela parte mais distante em relação à fonte. A gente tem que começar pelo lado oposto do circuito, tá? É o que está escrito aqui em amarelo. Então a primeira parte que a gente vai resolver desse circuito é achar o resistor equivalente para essa série aqui, ó, do resistor de 2 ohms e do de 6 ohms. Nós vimos que quando o circuito está em série, o resistor equivalente é a soma dos 2. Então aqui, ó, 2 ohms mais 6 ohms vai dar um resistor de 8 ohms. Então o circuito que estava a princípio assim, aqui, ó, soma-se os 2 resistores. A gente vai chamar a resultante de resistor equivalente 1. Tá? Então aqui, ó, soma o R1 e o R2 vai dar os 8 ohms. Pessoal, é importante afirmar, no segundo circuito que não está pronto, tá? Vai ter o desenho lá e vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão fazer a conta de como vocês acharam o resistor equivalente, tá? Tanto para os que estão em série quanto para os que estão em paralelo. Essa vai ser a nossa atividade dessa semana, tá? Então vamos lá. Aí a gente achamos que o resistor equivalente é o de 8 ohms. Tá aqui a fórmula, somou o R5 e o R6 e achou o resistor equivalente 1 de 8 ohms. O que a gente vai fazer agora? Vamos substituir esse resistor aqui no circuito. E após substituído, ele fica aqui, ó, 8 ohms. Aí, ó, lembra, a gente começou do final do circuito, indo para o começo, para mais próximo da fonte. Então agora a gente vai achar o resistor equivalente 2, né? Aqui, ó, a mesma corrente ela passa na R3 e na R4. Qual que é o resistor equivalente? Como eles estão em série, também apenas será somado. Então aqui, ó, um resistor de 4 ohms e o de 6 ohms, vamos ver como ficou o equivalente aqui. Notem que do lado dele, notem que aqui do lado tem um de 10 ohms e aqui tem um de 8. Chegamos aqui na resultante. Somamos aqueles 2 resistores que estavam em série e o circuito ficou dessa maneira. Tá? O de 10 que já estava, resistor equivalente 1, resistor equivalente 2. Vamos agora achar a resultante desses 3 resistores que estão em paralelo. Tá? E nós vamos chamar ele de resistor equivalente 3. Vocês lembram
do circuito da aula passada, que nós fizemos em paralelo, que se para calcular o resistor equivalente, é 1 sobre o resistor equivalente. 1 sobre o resistor equivalente. E aí vocês podem colocar na sequência quantos resistores tiverem. Tá? Então aqui ficou o seguinte. A gente achou 1 dividido por 10, não é 0,1? Tá aqui. 1 dividido por 10, 0,1. 1 dividido por 8, 0,25. Soma-se esses 3, vai dar 0,325. 1 sobre a resultante desses denominadores, que é 0,325, deu um resistor de 3,08 ohms. Tá? Então a gente achou um resistor equivalente a esses 3 aqui. Tá? Então o circuito aqui continua com o de 3, com o de 5, que é o R1, e aqui vai ser substituído pelo resistor equivalente 3. Vamos ver como ficou. Olha lá. R1 mais o resistor equivalente 3. Como que eles estão dispostos? Em série. Certo? Então, fazendo a série, resistor de 5 ohms mais, que ele está em série. O de 3,8 deu 8,08 ohms. Esse é o valor do resistor equivalente. Certo? Então vamos lá, pessoal. Seguindo essa mesma lógica de um circuito misto com resistores em série e em paralelo, nós vamos achar agora, que vai ser a tarefa de vocês, tá? O resistor equivalente para esse circuito abaixo. Então daqui, vocês vão ver que esses exercícios abaixo, eles não estão resolvidos. Tá? Então a tarefa de vocês qual vai ser? Resolver esses circuitos. O que eu fiz? Eu apenas fui simplificando o circuito, tá? Mas as contas que tem que ser feitas para encontrar o resistor equivalente, vocês que vão fazer e me enviar. Tá? Então tem 2 circuitos para a gente fazer isso. Eu tinha separado 3, mas eu sei que vocês têm outras matérias, vocês estão sobrecarregados, eu sei que não é fácil, falta tempo para fazer todas as atividades. Tá? Então eu coloquei apenas 2 e assim, de maneira simplificada, para colaborar com vocês também na falta de tempo que está demandando essas aulas online, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vocês podem fazer a conta aqui do lado mesmo, tá? De como vocês chegaram no resistor equivalente. Então vamos lá. Aqui está o circuito completo, digamos assim, antes dele estar simplificado com o resistor equivalente. Tá? O que é a primeira parte que nós vamos fazer aqui? Veja que aqui está diferente daquele lá que tinha uma fonte e a gente começou pela parte mais distante do circuito. Tá? Então vamos lá. A composição do circuito é diferente. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é substituir esses 2 resistores que estão em paralelo por um único resistor. Tá? Então vocês vão ver que aqui na parte de baixo já está o circuito simplificado. Né? E qual conta que foi feita para substituir esses 2 resistores de 1.2 de 16 pelo de 1? A gente usou aquela fórmula lá. 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então a gente chama o 1,2 de R1 e o 6 de R2. Tá? Então, a hora que a gente... O denominador dessa resultante vai ser 7,2. Então a gente pega 7,2 dividido por 1,2 vezes 1. Vai dar 6. 7,2 dividido por 7,2 vai dar 1. Ó, vamos ver se vai
se vai dar certo aqui, para vocês verem a resolução que eu fiz. Ó, tá aqui. Eu peguei os dois resistores, tá? De 1.2 e de 6, tá aqui, ó. A resultante desses dois, 7,2. 7,2 dividido por 1,2 vezes 1. 7,2 dividido por 6 dá 1,2 vezes 1,2. Então o resistor equivalente deu 1. Entendeu? Então assim que a gente chegou nesse resistor equivalente. Tá? Então, até essa parte o circuito está desse jeito. Qual que é o próximo passo? Substituir os resistores equivalentes dessa série e dessa série. Tá? Que aí é a soma, porque eles estão em série. Então vocês vão colocar a fórmula lá. Resistor equivalente é igual R1 mais R2. E por debaixo a mesma coisa. Acharam os equivalentes. Tá aqui, ó, somou. Substituiu pelo de 12, substituiu pelo de 12. A hora que vocês fizerem essa mesma conta que eu mostrei para vocês agora, para esse resistor de 12 ohms, o equivalente ao resistor de 12 ohms vai ser esse de 6. Tá? E agora o circuito ficou em série. Resolveram essa parte em paralelo, ficou em série. Tá? Então a gente chega num resistor equivalente de 7 ohms, que é a soma desses dois. Certo? Então, pessoal, veja lá. A atividade é demonstrar os cálculos desse segundo exercício. Tá? Ou do nosso primeiro circuito, se preferirem chamar assim. E aí o que vem depois? Um segundo e último circuito para fazermos a mesma coisa. Tá aqui, ó. Aparentemente o circuito parece um pouco mais complexo, mas não é, pessoal. Então vamos lá. Aqui, ó. Aqui está o circuito da maneira inicial. E aí nós vamos começar a simplificação dele. E vocês vão colocando aqui do lado a resolução e as contas que vocês fizeram. Então vamos lá. Começando pela parte mais distante do circuito. Aqui, vamos R1 mais R2. Esses dois aqui, ó. Deu 6 ohms. Então, substituindo isso no circuito, ele vai ficar assim. Depois, a gente pega esses dois resistores de 6 ohms, coloca naquela fórmula 1 sobre resistor equivalente, mais 1 sobre R1, mais 1 sobre R2. Vamos chegar, os dois de 6 ohms, vocês vão ver que ele vai ser substituído por esse de 3 ohms. Tá? Depois o que a gente faz? Esses dois de 3 ohms, eles estão em série, não estão? Aqui, ó, na sequência, a mesma corrente para os dois. Estão em série. A gente soma esses dois aqui e ele vai ficar em paralelo com esse outro de 6. Está aqui, ó. Então o circuito ficou assim. Agora a gente tem dois em paralelo. Resolvendo 1 sobre resistor equivalente mais 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Vocês vão chegar no resistor de 3 ohms. E aí o circuito ficou assim. Certo? Vamos fazer o quê? Pegar o resistor, esses dois que estão em série. Tá vendo? Mesma corrente, 3 mais 3. E vamos substituir aqui por um resistor que vai ficar em paralelo. Está em série, só somar. Vai ficar 6 mais 6. Tá aqui, ó. Resistores em paralelo. Vamos colocar na fórmula, isso vai ser substituído por um resistor de 3 ohms. O de 3 ohms em série com o de 1, o que a gente vai fazer? Vai fazer a soma e colocar a resposta aqui. Certo, pessoal? E aí achamos o resistor equivalente aqui para um circuito que inicialmente, vamos voltar lá para ver como ele estava? Aqui, ó. Esse é o circuito inicial. E aí o resistor equivalente para esse circuito está aqui.
Ok, pessoal? Espero que assim fique mais simples, mais fácil para vocês resolverem as atividades. Resolvam isso da maneira que for mais fácil. Acho que é resolver à mão, tirar foto e postar lá naquela parte de atividades. E essa semana a gente faz essa atividade mais tranquila com o objetivo de ajudar, tá bom, pessoal? Dúvidas, sugestões, concentre essas informações no representante da turma, que sempre que necessário ele troca informação comigo e a gente vai se ajudando, tá bom, pessoal? Obrigado por enquanto, boa aula para vocês, gente, um abraço.